Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos à Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e vamos fazer um vídeo especial hoje sobre a PM de São Paulo, pessoal. Vou fazer as minhas apostas para as questões da prova, né? E aí, como é que tá o estudo, pessoal? Ralando muito? Matemática agora aumentou, 25% da prova, o pessoal manda mensagem nas redes sociais, professor do céu, e agora? Antes eram 12 questões, agora são 15 de matemática, tem um peso muito maior. Mas, pessoal, é aquele negócio, se você estudar certinho, entender o conteúdo, vocês têm que encarar isso como um diferencial para vocês estarem na frente, hein? E é isso que a gente está fazendo aqui na Nova. Por isso, a gente está fazendo vídeos especiais da PM aqui, então a gente vai discutir uns 10, 15 minutinhos hoje sobre o que potencialmente pode cair em termos de quantidade de questões, né? Mas vocês vão estudando firme, aí vocês têm a nossa apostila, vocês têm nosso livro de questões, vocês têm nosso curso completo online lá, que vocês vão ver essa carinha aqui, dando aula de matemática lá junto com o professor João Brasil, tá? Então vocês têm muito material aí para estudar. Além disso, quem me segue nas redes sociais também sabe. Lá eu coloco algumas dicas, coloco alguns vídeos, alguns vídeos de questões, com alguns treinamentos básicos aí para o pessoal aprender, tá bom? Então vocês podem me seguir lá, Facebook, prof.brunoqueregatti, tá? Vitão, meu nome, vamos lá, por gentileza, aí, ó, pronto. Não tem erro pro meu sobrenome, hein, pessoal? Facebook, prof.brunoqueregatti e Instagram, @prof.bqueregatti, tá bom? O problema é só o sobrenome, né? Porque Bruno é fácil de escrever. Então o sobrenome tá aqui, vocês podem pausar o vídeo também para me encontrarem tanto no Facebook quanto no Insta. Beleza? Lá eu também coloco umas dicas bacanas e também disponibilizo os links da Nova, tá, pessoal? Os links das apostilas aí, quem às vezes não encontrar no site da Nova, pode encontrar direto lá na minha rede social que eu direciono direto para vocês. Maravilha? Vamos começar então, pessoal. Vamos lá para nossas apostas da PM de São Paulo. Até coloquei o nome do professor João Brasil aqui, que ele me ajudou a fazer essas apostas junto para vocês, tá, pessoal? Então estou colocando aqui o crédito do professor João Brasil também. Bom, começando rapidamente pelo edital, né, pessoal? Como a gente começou no vídeo, 1/4 da prova tá com a gente. Então, das 60 questões, 15 correspondem a 25%, já estão estudando porcentagem, já deve saber muito bem, né? Correspondem aí à matemática. E um conteúdo bastante vasto, né? São 14 itens que compõem aí o edital. Eu não vou ler todos, porque vocês também já devem estar cansados de ler esses conteúdos, eu já vou direto para as questões para a gente conversar, tá? Mas estão aqui os 14 itens, né? As listas de todos, dando só um destaque para quê, pessoal? Eu só vou destacar esse item 14, que é o resolução de situações problema. Por quê? Porque a prova inteira é isso, né? A prova inteira é cobrada através de problemas. E aí eles criam problemas para você usar os outros 13 conteúdos que compõem aqui o edital. Então, a base é o item 14, com os itens de 1 a 13, sendo os conteúdos que vocês precisam usar para resolver as questões. Tá bom? Então vamos para as apostas, pessoal. Quem viu, inclusive, um vídeo que a gente fez anteriormente, vocês vão encontrar aí no canal da Nova, foi uma bancada que eu fiz com o professor João Brasil, que a gente deu uma esmiuçada aí na prova de matemática da PM. E o que a gente fez? A gente fez um trabalho que pegou as 3 últimas provas realizadas. Então a gente pegou a que ocorreu já esse ano, né, no finalzinho do começo do segundo semestre, e as dos anos de 2018 e 2017. E pegou os conteúdos dos editais e quantificou. Então a gente já viu o histórico que estava acontecendo nas últimas 3 provas. Por que a gente não pegou mais anteriormente, pessoal? Porque acho que depois de 2, 3 anos, a gente já sente uma tendência de mudança da banca, alguma coisa que ela faz. Então também não adianta ir muito para trás, porque aí já não vai refletir muito a realidade de hoje, tá? Então por isso a gente pegou as últimas 3 provas e seguiu aqui as nossas apostas, tá? Então eu vou ler item por item agora, por isso que eu não li anteriormente no slide anterior, eu vou ler item por item, dar um descritivo básico e aí a gente faz as nossas apostas aqui que vão aparecer do lado, beleza? Vamos começar então com item 1, números inteiros, operações e propriedades. Nas últimas 3 provas, pessoal, a gente não tem questões específicas desse conteúdo. Por quê? Porque normalmente as questões são cobradas com números inteiros, com operações e propriedades. Então você não precisa ter uma questão específica para esse tipo de conteúdo. Ele é um conteúdo que a gente chama de ferramenta, que é aquele que você estuda, tem que ter conhecimento e você vai usar nos outros problemas. Então, para esse ano, a nossa aposta, né, esse ano ou essa próxima prova, a gente aposta também que não vai ter nenhuma questão específica disso aqui, tá?
Então a gente mantém a mesma linha aí dos últimos 3 anos. A gente não sente tendência da VUNESP mudar isso, tá? Item 2, números racionais, frações e decimais. Aí aqui já muda. Por quê? Porque a cara de VUNESP cobrar muita fração e muito número decimal, né? A VUNESP é uma banca de números racionais. Porcentagem, fração, decimal. Ela é uma banca que em matemática cobra muito isso. E se vocês olharem nos históricos, ó, na última prova 2 questões, em 2018 uma, em 2017 2. E a nossa aposta é que a gente vai manter o padrão de 2 aqui. Por quê? Porque já teve uma prova esse ano. Então a gente não vai sentir mudanças drásticas de uma para outra em termos de conteúdos que vão cair. Obviamente as questões vão ser diferentes, né? Pode ser que tenha alguma mudança ou outra de valor, alguma tendência de uma ou outra, mas a gente não vai sentir diferença na cara geral da prova. Então a gente mantém a aposta aqui que números racionais vão ser 2 questões também, tá? Aquelas questões envolvendo, o meu salário gerou eu usei meu salário 4/5, eu usei para pagar a prestação do meu apartamento, e ele vai usando frações e decimais aí para você fazer as contas, tá? Então é bem cara de VUNESP, a gente mantém a aposta aí de 2 questões. Próximo é MMC, pessoal. Aqui, ó, reloginho, né? Todo ano a VUNESP vem cobrando uma questão específica de MMC. Então a gente também não acha que vai ter mudanças dela cobrar 2. Vocês até podem pensar, professor, será que ela pode ressaltar 2 questões de MMC? Acho difícil porque as questões vão ser praticamente iguais, com problemas diferentes, e você tem que fazer o mesmo tipo de conta. Então, para a VUNESP ou para a banca não é interessante, porque você não seleciona muito os candidatos, né? Você ter 2 iguais, não vai ter assim, a diferença ou as pessoas vão acertar as 2 ou não vão acertar nenhuma. Porque ou elas vão saber MMC ou elas não vão saber. Então vai ser difícil uma pessoa acertar uma só, se tiver 2 questões de MMC. Então tem uma só, que aí fica aquela coisa binária, ou vai acertar ou não vai acertar, tá? Então não faz muito sentido ter 2. Então nossa aposta mantém uma questão aqui também. Tá? E essa é bem clássica, né, pessoal? MMC, eles dão um problema certinho, que você bate o olho lá, você sabe que é MMC, é só fazer a conta e acertar o problema. Não tem erro, tá bom? Razões e proporções, pessoal. O que a gente sente aqui? A gente sente uma crescente da VUNESP. A VUNESP está cobrando razões e proporções num ritmo maior agora. Se vocês perceberem, ó, antes, lá em 2017, não tinha, 2018 apareceu, 2019 apareceu, e a nossa aposta para essa prova de 2019 é que você tenha mais uma questão de razões e proporções. Por quê? Até pensando no histórico, e eles dão uma olhada principalmente no resultado da prova, o pessoal não foi muito bem em razões e proporções na última prova, tá? Porque não sabia identificar muito como montar o problema. E aí inclusive foi uma das coisas que justificou a gente fazer as nossas aulas específicas, se vocês olharem aí no YouTube da Nova, tem as nossas aulas de como interpretar questões de matemática, tá? Por quê? Porque o pessoal tem dificuldade de entender o enunciado e passar o problema para a matemática. E aí, quando eles perceberam que colocava razão e proporção, o pessoal embaralhava um pouco. E a questão, obviamente, pessoal, é um concurso público. Você precisa selecionar os melhores candidatos. Então, eles viram que isso é um bom ponto para diferenciar um candidato que vai melhor ou não na prova. Tá? Então, a gente está apostando que eles vão cobrar mais isso aqui, vão ressaltar mais essa parte de razões e proporções. Uma aposta nossa aqui da equipe de matemática da Nova. Beleza? Porcentagem, pessoal. Aqui é clássico, né? Teve uma tendência, em 2017 teve uma prova muito forte em porcentagem, né? Cobrou-se muito porcentagem, mas depois de 2018 e a primeira de 2019 não teve grandes mudanças, tá? Permaneceu uma ou 2 questões aí. Então a gente vai manter 2, ou vai cair junto com tabela e gráfico, ou o problema que teve, né? O mais clássico que teve aí na prova do primeiro semestre, que foi aquela de acho que é cabos e sargentos, se não me engano, né? Que o pessoal olhava a quantidade de cabos que eram homens, mulheres, quem era maior, quem era menor, que embaralhou a cabeça do pessoal. Que é o seguinte, pessoal, foi uma questão de conceito de porcentagem. Então, a VUNESP já percebeu que o pessoal se embaralha com questão de conceito. Então, vocês têm que estudar, além de fazer as contas de porcentagem, que a gente tem nas nossas videoaulas e tudo mais, é olhar o quê? O conceito, que está onde? Na nossa explicação de aula de porcentagem, que a gente explica nas nossas videoaulas, ou bem na parte introdutória do nosso capítulo de porcentagem da apostila, tá? Então vocês têm que prestar atenção também no conceito, do como monta a porcentagem, o que é exatamente a porcentagem, porque quem acertava aquela questão era quem conhecia o conceito. Não precisava fazer nenhuma conta para acertar, tá bom? Então tomem cuidado que a VUNESP já percebeu que umas questõezinhas meio teóricas ali dá uma boa selecionada em matemática. Então fiquem espertos, tá?
Regra de 3 simples. Aqui, pessoal, a gente continua apostando uma questão só, né? A VUNESP vem numa decrescente de cobrança de regra de 3, tá? Antes ela cobrava muito mais regra de 3, hoje ela tá mais ou menos na mesma cara que o MMC. Como a regra de 3 ela é uma questão bem específica e é bem batidinha, pessoal, pega os valores lá, monta a tabela, vê se é diretamente ou inversamente e faz a conta, não faz sentido ter duas, porque ou as pessoas vão acertar as duas ou não vão acertar nenhuma. Então não faz muito sentido na hora de selecionar candidatos. Então o que a VUNESP faz? Quando ela encontra esses problemas mais batidinhos, que ela sente que o pessoal resolve mais batidinho, ela deixa uma questão só. Ela não exclui, obviamente, do concurso, né? Até porque é um conteúdo muito importante, o pessoal usa inclusive regra de 3 para fazer porcentagem, é uma das dicas que a gente tem aqui. Tem gente que faz por regra de 3, tem gente que faz por fração, então tanto faz. Regra de 3 é um dos jeitos, então o pessoal estuda naturalmente regra de 3. Então a VUNESP não vai tirar da prova. Agora, para cobrar a questão específica, muito provavelmente ela vai cobrar uma só, tá? Que é aquela que você vai olhar, vai identificar os valores, vai montar a regra de 3 e vai resolver. Beleza? Não vai cobrar mais do que uma, até para poder selecionar mais os candidatos e dar espaço para essas outras questões que eu falei. Questões teóricas de porcentagem, outras questões de razões e proporções, que o pessoal se embaralhou mais. Então ela reduz esses conteúdos batidinhos, mantém pelo menos uma, que o pessoal sabe que vai acertar, e aí depois outras questões ela cobra mais. Porque uma banca, pessoal, interessante quando a banca ela é constituída e ela monta uma prova, ela tem que montar questões de nível fácil, que são essas batidinhas, médias e uma ou duas bem mais difíceis, que é para você selecionar os candidatos, você distribuir todo mundo dentro desses 15 acertos, tá? Então ela quer ter candidatos que acertem 15, 14, 13, depois ela quer ter uma faixa ali que fica entre 10, 9 e 8, depois uma faixa mais baixa que fica entre 7 e 5, e depois o pessoal que infelizmente vai mal, que fica aí abaixo de 4 questões. Então ela tenta meio que classificar todo mundo em função das questões. Tá? E aí ela vai aumentando o quê? O nível de dificuldade para você subir de um degrau para o outro, tá? É como se fosse uma avaliação, né? Avaliação normal de prova aí. Normalmente quando tem prova em faculdade, na escola e tudo mais, o que o professor faz, né? Ele dá uma mais fácil, dá uma média, dá uma difícil. E aí vê como está o nível do pessoal. A VUNESP trata mais ou menos assim a prova da PM, tá bom? Próxima, pessoal, média aritmética simples. Aqui também, bem clássico, não caiu em 2018, mas a gente imagina que vai continuar caindo, já caiu esse ano, veio em 2017, e nos outros anos, apesar de a gente não usar como base, também caiu, tá? E aí o que está cobrando agora, o que a VUNESP está cobrando mais como média aritmética? Ela está cobrando a resposta do problema. Então ela pode atrelar esse problema de média com uma tabela e gráfico, por exemplo. Então ela dá lá uma tabela ou um gráfico, onde você vai ter que extrair os valores e fazer uma média, por exemplo. Tá? Então é um problema que normalmente é cobrado aí na pergunta final do exercício. Não é que é um problema, calcule a média dos seguintes números. Não, ele dá um problema, uma situação lá, sei lá, índices de criminalidade de 4 meses do ano. Então dá lá de janeiro, fevereiro, março e abril. E aí dá os valores. Aí ele fala, ó, a média do índice de criminalidade dos últimos 4 meses é quanto? Aí você vai lá, faz a média dos 4 valores que você vai extrair do gráfico. Tá bom? Então, é nessa linha aí que são cobradas as questões de média. Também, como é uma questão batidinha, a gente aposta apenas uma. Coisas que são mais batidinhas, mais clássicas, não vai ter mais do que uma, pessoal. Tá bom? Equação do primeiro grau, pessoal. Aqui, a gente coloca 0, mas basicamente a equação de primeiro grau também cai em toda a prova. Principalmente com o item 9, né, que é sistemas de equações. Mas aqui não tem uma questão batidinha, vamos dizer assim, que é o quê? Resolva a seguinte equação. Então ele dá uma equação e você vai lá e resolve. Não tem questões com essa cara. Então é por isso que a gente coloca 0 aqui. Mas não é que é um conteúdo que você não tem que estudar. É um conteúdo que cai com tudo aqui. Aliás, você tem que estudar todo o edital. Não tem jeito. O que acontece é só o tipo de questão que cai. Na PM não cai, resolva assim. Ah, dado isso, resolva isso. Isso não cai, pessoal. Então a nossa aposta aqui é que não vai ter questão assim. Tá? Se o pessoal lembrar também da prova, essa primeira prova de 2019, tinha aquela questão do extrato bancário, né? Que a pessoa ia lá, sacava, teve tantos saques e tantos depósitos, qual que era o saldo da pessoa, né? Que questão era essa? Era uma questão de equação de primeiro grau, mas que você tinha que montar a equação. Então não era uma questão que, dada a equação tal, resolva. Não, você tinha que pegar as informações do enunciado, que é o quê? Do português para o matematiquês, montar a equação e resolver. Então não é que é uma equação de primeiro grau, é uma questão, por exemplo, de números inteiros, operações de propriedades, que você tem que fazer as operações lá, tá bom? Então prestem muita atenção em relação a isso, beleza?
Sistema de equações do primeiro grau. Aqui sim, pessoal. Aqui, normalmente, são as duas questões mais difíceis da prova, tá? Por quê? Porque você precisa montar duas equações por exercício e aí resolvê-las juntas, tá? Então você tem que aprender lá o método da adição, o método da substituição, que são os métodos que resolvem esse sistema de equações. Esse conteúdo, o item 9, é um conteúdo que classifica. Esse é um conteúdo que seleciona candidato mesmo, tá? Por quê? Porque ele cobra um conhecimento prévio de você de equação de primeiro grau e depois cobra uma interpretação pesada de enunciado para você montar as questões. Então, o item 9 é o que classifica. Esse, se você falar assim, ó, professor, qual é o conteúdo? Quais são os dois conteúdos que vão classificar mesmo o candidato para dar aquele diferencial, aquela pontuaçãozinha a mais? Eu apostaria no 9 e no 13, que eu já vou falar aqui, que é uma coisa que está aumentando também na VUNESP. Então eu apostaria no 9 e no 13, que são os conteúdos que selecionam mesmo os candidatos aí a irem pontuarem bem ou não. O pessoal que vai fazer mais do que 45, 50 acertos, com certeza vai estar acertando essas questões de sistema de equações e raciocínio lógico. Tá? O pessoal que está na faixa de 35, 40 acertos, talvez não acertem essas e acertem as outras mais clássicas. E o pessoal que está mais ali no limiar, acertando metade da prova, aí eu acho que já está mais só nas batidinhas, tá? Acertando metade da prova de matemática. Então, a tendência é o quê? Se você acertar essas aqui e ir bem nas batidinhas, né, não ter erros bobos, sua pontuação vai ser muito boa em matemática e, consequentemente, provavelmente você vai ter bom resultado nas outras disciplinas também. Porque aí você já desenvolveu um raciocínio, estudou bem as outras matérias também, então você provavelmente vai estar lá com 45, 50 questões. E aí você vai estar super bem classificado. Você pode ir para o TAF tranquilo, só fazer o TAF certinho e depois passar nos testes médicos e aí, com certeza, a sua vaga está na mão. Beleza? O pessoal que já acerta mais metade, eles não entram nas vagas, eles são chamados, mas eles ficam ali no limiar. Então eles vão ter que fazer um bom TAF, esperar as eliminações do TAF, esperar as eliminações do exame médico. Não que não tenha chance, tem chance com certeza, mas aí vai ter que fazer mais rigoroso. Aí você tem que se preparar bem para garantir um bom resultado. O pessoal que já vai bem na prova objetiva, ele já está nas vagas. Então, basicamente, é aquela coisa bem de futebol. Tem que jogar pelo empate, tem que ficar tranquilo, cumprir as outras etapas que está dentro. Beleza? Item 10, pessoal, sistema métrico, que é a parte de unidades de medida. Teve uma questão específica na prova do primeiro semestre, né, que na verdade foi em julho, né, pessoal, mas eu falo que foi do primeiro semestre, mas agora nessa prova a gente não aposta muito não, tá? Uma questão de conversão de unidades direta, assim. O que a gente imagina é que os sistemas de unidades serão utilizados nos problemas em geral. Então você tem que estudar, tem que interpretar de quilômetro para metro, de litro para mililitro, né, essas unidades de massa, quilograma para grama. Você tem que saber essas conversões aí entre unidades de massa, comprimento, volume, área, né, as de área principalmente quando você for usar em geometria, beleza? Metro quadrado, quilômetro quadrado, tudo isso aí você precisa saber. Agora, ter uma questão específica do sistema, de conversão de unidades, acho pouco provável, tá bom? Tabelas e gráficos, pessoal. Aqui também a gente vai manter uma questão, porque sempre cai, tá? A gente ficou na dúvida aqui, inclusive, se ia ter uma ou duas, porque a VUNESP é um pouco disso, né? Em 2018, por exemplo, ela cobrou duas, então ela, às vezes intercala. Uma prova ela põe uma prova ela põe duas. Então, assim, a gente apostou uma, mas essa aqui, onde vocês acham que vocês podem errar, né? Que vocês ficam meio assim, eu acho que aqui pode ser que cobrem duas, tá? Cobre uma de tabela e uma de gráfico. Até porque a questão de 2019 teve uma de gráfico, né? Só que se você pegar aquela questão da porcentagem lá dos cabos e sargentos, também era uma tabela. Então você poderia colocar ela como uma questão de tabela ou gráfico também. Então a gente está apostando uma clássica, né? Com um gráfico, mas pode ser que também cobre outra de tabela, tá? A gente vai continuar apostando uma aqui, acho que não vai ter tanta mudança assim entre uma prova ou outra. Beleza? Noções de geometria. Aqui sim, pessoal, aqui a gente está vendo um aumento de tendência da VUNESP. O que é esse aumento? É continuar cobrando aquela questão clássica de áreas e perímetros, tá? Que tem, ela sempre cobra áreas e perímetros lá. Todo ano cai. Só que agora ela está começando a cobrar volume também, pessoal. Então ela está montando duas questões. Por quê? Ela percebeu que área e perímetro todo mundo acerta. Então é aquela batidinha normal. Só que ela viu que se cobrar volume, nem todo mundo acerta. Então é o quê? É uma questão para selecionar candidato. Tá? Então perceba que a VUNESP vai sempre na linha que eu preciso encontrar aquela questão que seleciona. Que 20% vai acertar, 30% vai acertar,
dos candidatos, porque aí você começa a criar o quê? Uma classificação entre eles. Então, o que ela enxergou aqui? Que volume já dá um pouquinho mais de dificuldade pessoal. Volume de paralelepípedo, tá? Principalmente, que é o que, pelo menos as de volume que caiu foram volume de paralelepípedo. Mas tomem cuidado, dá uma prestada de atenção em volume de cone, volume de pirâmide, volume de esfera. Pode ser que caia, tá? Porque são formas conhecidas aí, então você precisa meio que lembrar a fórmula aí de volume. Mas, se for cair volume, a nossa aposta mais direta aí seria o paralelepípedo mesmo, que é a multiplicação das 3 medidas, direto, né? A vezes B vezes C. Largura vezes comprimento vezes altura. Tá bom? Mas aqui a gente tem uma aposta forte que vão ser 2 questões. Porque volume está começando a ser mais cobrado, então dê uma estudadinha, dá uma ressaltada nesse conteúdo aí. Beleza? E para encerrar, raciocínio lógico, que começou a cair mais forte esse ano. Tá? Já existia no edital o item raciocínio lógico, mas nunca caía diretamente uma questão de raciocínio lógico. Ah, professor, mas é aquela coisa de verdadeiro, falso. Não, não é isso. Tabela verdade, não é isso que cai. O que cai são probleminhas de raciocínio mesmo, que você não precisa necessariamente fazer conta. O problema que caiu na prova do primeiro semestre é aquele probleminha de fila, né? Quem estava na frente do outro, qual era a ordem da fila. Então eles davam lá as pessoas e falavam, fulano está na frente de ciclano, o ciclano está atrás de fulano. E aí você tinha que organizar para ver a ordem da fila. Então são probleminhas mais nessa cara. É aqueles probleminhas que aparecem meio que em passatempo, sabe? Aquelas revistinhas de banca de jornal, que dá aquele, desafio matemático. Uma coisa que a Nova faz muito no Insta, que a gente coloca aqueles probleminhas lá, dada a sequência aqui, qual que é o próximo número? Se aconteceu isso, qual que é o próximo acontecimento? Então essas diquinhas que a gente vai dando de raciocínio lógico é para vocês ganharem esse conceito de resolução desse tipo de probleminha, esses desafiozinhos assim que a gente brinca, né? Desafios, teste sua memória, né? Desafio sua memória, desafio sua inteligência, teste de QI, tem um monte de nome para isso, né? Mas basicamente isso é o quê? Raciocínio lógico, tá? Então a nossa aposta é que tenha uma questão também, como teve no primeiro semestre, tá? Por quê? Porque nem todo mundo vai dar uma devida atenção nisso aqui. Então a VUNESP percebeu o quê? Que é uma questão que seleciona, é uma questão que diferencia. Então, para acertar essa questão aqui, o pessoal muito provavelmente já vai estar muito bem nos outros conteúdos. Então, é a galera que vai acertar 12 questões de matemática, 13 questões de matemática, tá? O pessoal que, assim, não estudar tanto ou ter muita dificuldade, com certeza de raciocínio lógico vai dar uma engasgada também. Por quê? Porque se você vem desenvolvendo raciocínio aqui, vem estudando, vem firme, vem forte, quando você bater o olho na questão de raciocínio lógico, sua própria cabeça se organiza na hora de responder. É meio que natural o processo, tá? Então, onde que está a grande seleção da VUNESP aqui? Ela está no sistema de equações de primeiro grau, no raciocínio lógico e aqui a questão de volume. São as três, provavelmente 3, 4 questões que vão dar aquela selecionada para ver aquele que vai muito bem em matemática ou vai tirar uma nota intermediária, tá bom? Então essas são as apostas aqui que a gente faz, se você somar vai dar 15 aqui, são as apostas aí que a gente vai ter para a próxima prova da PM, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente usou aí uns 20 minutinhos pra gente bater um papo aí, dar pelo menos uma relaxada, né? Não ficar firme e forte toda hora estudando. Vale a pena também um vídeo com dicas, sugestões pra gente ir conversando, até pra vocês se sentirem mais à vontade e se sentirem motivados na hora da prova, ver onde que pode pegar o bicho, onde o bicho vai pegar ali pra você conseguir responder melhor as questões. Então vocês viram que tem conteúdos clássicos e aqueles conteúdos que vão selecionar. Beleza? Então estudem os clássicos primeiro, fiquem firme e forte neles, depois vai para os que vão selecionar. Porque não adianta você também estar fraco na base e tentar ir nesses conteúdos específicos. Sem a base, pessoal, não tem como conseguir. Então você tem que ter uma ordem. Inclusive, na bancada que eu fiz com o professor João Brasil, a gente recomendou para vocês o quê? Uma ordem de estudo. Sigam aquela ordem, que aí as chances de vocês serem aprovados na prova aumentam muito. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e me seguir também nas redes sociais, beleza? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.